Bom dia, meus amigos. Muito bom estar aqui com vocês novamente, fazendo o estudo do livro da Joana de Ângeles, Dimensões da Verdade. E hoje, para fazer a nossa leitura de harmonização, eu escolhi o livro Consolador, na questão 148, com a seguinte pergunta: que espera o homem desencarnado diretamente nos seus primeiros tempos da vida de além-túmulo? E aí a resposta: a alma desencarnada procura naturalmente as atividades que lhe eram prediletas nos círculos da vida material, obedecendo aos laços afins, tal qual se verifica nas sociedades do vosso mundo. As vossas cidades não se encontram repletas de associações, de grêmios, de classes inteiras que se reúnem e se sindicalizam para determinados fins, conjugando idênticos interesses de vários indivíduos? Aí não se abraçam os agiotas, os políticos, os comerciantes, os sacerdotes, objetivando cada grupo a defesa dos seus interesses próprios? O homem desencarnado procura ansiosamente no espaço as aglomerações afins com o seu pensamento, de modo a continuar o mesmo gênero da vida abandonado na Terra. Mas, tratando-se de criaturas apaixonadas e viciosas, a sua mente reencontrará as obsessões de materialidade, quais as do dinheiro, do álcool, obsessões que se tornam o seu martírio moral de cada hora nas esferas mais próximas da Terra. Daí a necessidade de encararmos todas as nossas atividades do mundo como uma tarefa de preparação para a vida espiritual, sendo indispensável à nossa felicidade, além do sepulcro, que tenhamos um coração sempre puro. Então, depois dessa mensagem, vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, querida Alta de Souza, espiritualidade amiga, agradecemos essas palavras trazidas pela nossa querida Joana de Ângeles através do Divaldo. Que nós possamos ter sempre essa consciência de que, sendo espíritos eternos, continuamos fazendo as mesmas coisas, os mesmos hábitos após o desencarne. O desencarne não é um momento de mudança radical, de mudança milagrosa, mas sim apenas uma passagem, a volta para a nossa verdadeira morada. Que nós possamos, através desse estudo, receber as intuições para nos modificarmos cada vez mais e assim conseguir seguir no caminho do bem. Assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, então o motivo de eu escolher esse texto do Consolador é porque ele já vai introduzindo um pouco o nosso tema de hoje, que vai falar sobre essa questão da hora antes da desencarnação. Então, a Joana ela vai nos trazer uma reflexão muito interessante, que é comum quando a pessoa ou já sabe por alguma doença, ou já espera, saber a gente nunca sabe, né? Mas já espera ou já intui que vai desencarnar, ou é naquele momento que realmente a pessoa está desencarnando, aqueles últimos momentos que dizem que algumas pessoas sentem e elas de repente têm um arrependimento ou resolvem pedir desculpa ou têm um momento de confissão. Então, uma vez eu estava assistindo um estudo e alguém falou assim: ah, porque a pessoa às vezes fica muito velha, ou ela acha que já vai morrer no ano que vem, e por isso ela decide que a vida acabou, por isso ela decide que não vai aprender mais nada. Quando, na verdade, por sermos eternos, cada minuto nosso é sagrado. Então, mesmo aquele último minuto que você muda uma opinião, que você muda um comportamento, que você pede desculpa, que você tem um novo entendimento sobre o que é a vida, ele é necessário sim, porque não é o último minuto de tudo, é o último minuto dessa encarnação. Se o espírito entendeu aquilo naquela hora, pelo menos ele vai levar esse entendimento para o mundo espiritual e para as outras vidas. Então, cada momento é útil e não devemos desprezar essas mudanças próximas ao desencarne. Porém, o que a Joana nos traz é que o ideal é que a gente não deixe para essa última hora esses arrependimentos. E aí ela vem nos explicando por quê. Qual a importância, né? Então ela já começa esse texto falando: não esperes os sinais da morte em aproximação para que penses nos programas nobilitantes da vida que não foram executados. Então, a todo momento da nossa vida, estamos sendo chamados
a fazer o melhor, a fazer o que ela chama de programas nobilitantes da vida. Em todo momento é uma oportunidade de mudar a nossa postura, de mudar o nosso comportamento e de fazer algo mais edificante. Mas normalmente temos o hábito de deixar para amanhã. Amanhã nessa vida e amanhã, às vezes, para a próxima encarnação, né? Quando é algo muito difícil, algo que nos vai oferecer algum tipo de ameaça emocional, costumamos deixar isso para o dia seguinte e vamos enrolando. Só que quando a morte chega, ela é realmente assim um ultimato, né? Então é agora ou nunca. E aí a pessoa muitas vezes achando que aquele é o último momento da vida dela, ela então faz o que ela já poderia ter feito em outros momentos durante a sua vida. Poderia ter mais tempo com filhos, poderia ter mais momentos felizes e alegres com família, com esposa, poderia trabalhar naquilo que gosta, mas em nome de muitas coisas que não cabe aqui a gente falar, essa pessoa vive uma vida, às vezes, muitas vezes, de forma angustiada, magoada, e como a Joana fala aqui, sem fazer esses programas nobilitantes da vida. Depois, ela vai, e a Joana vai trazer para a gente, né, alguns exemplos dessas situações de pessoas que não conseguiram fazer isso. Então ela pergunta, então ela fala: alguns que não puderam expressar os pensamentos atormentados do leito de agonias, remoem-se nos arrependimentos e tartamudeiam mentalmente e o quanto gostariam de ter feito tardiamente, porém. É aquilo que a gente comentou, né? Principalmente eu percebo muito isso nem quando a pessoa sabe que vai desencarnar ou intui que vai desencarnar, mas quando a pessoa fica mais velha, às vezes, ainda tem muita vida pela frente, mas a pessoa já toma esse arrependimento para si. Então ela pensa: ah, eu gostaria tanto de ter trabalhado com tal coisa, eu gostaria tanto de ter ficado mais tempo com a minha família e não perder tanto tempo com o trabalho, mas enfim, são escolhas, né, que a gente faz na nossa vida e a Joana chama então atenção para isso. Outros mais, ante a mensagem aviso desencarnatório, preparam-se apressadamente para desanuviarem a mente sombreada de remorsos, expondo os erros em que incidiram e rogando perdão. E aí agora ela vai falar de um aspecto bem interessante. Todavia, em recuperando a saúde por impositivo de continuação das lutas na forma física, retornam os velhos sítios onde se compraziam, recomeçando ávidos o comércio com a loucura a que se reentregam. Então, a gente percebe também um comportamento que é o seguinte: a pessoa ela pede perdão, ela realmente sente aquela vontade de mudar na hora da agonia, mas uma vez que ela se vê perdoada, entre aspas, ela se vê livre daquilo que está incomodando, ela volta a fazer as coisas e volta a ter os mesmos padrões dos quais aquilo relativos àquilo que ela pediu perdão antes, né? E agora, num outro momento, numa outra parte do texto, a Joana então vai falar o seguinte: a máquina funciona com eficiência enquanto a engrenagem se demora em harmonia. Desengonçada, emperra com prejuízo para a produção. E aqui então ela vai trazer, vai fazer uma comparação, né, da máquina, que é o nosso corpo. Ela está falando da máquina mesmo, mas a gente pode trazer para o nosso organismo, para a nossa encarnação, para o nosso processo. O nosso processo, quando está em harmonia, quando estamos harmonizados, tudo vai caminhando direitinho. Mas começa a ficar desengonçado quando uma partezinha já não está boa. Até porque uma partezinha estando boa já compromete uma outra. A outra já tem que trabalhar mais por aquela que não está funcionando bem. Instrumentos sensíveis colaboram eficazmente para elaborações nobres. Desajustados levemente, tornam-se danosos a qualquer cálculo e realização. Também o corpo, também a oportunidade da reencarnação. Então, antes aqui ela vai falar o seguinte: todas as peças do engenho humano gozam de um período hábil de utilidade, depois dos que não merecem confiança. Algumas alongam o prazo da previsão, outras reparadas servem mais demoradamente, nunca, porém, com o vigor de que dispunham ao ser produzidas. Então, o momento que ela chega, que eu tinha lido antes. Também o corpo, também a oportunidade da reencarnação.
A nossa vida passa rapidamente, afirma o salmista. Produze, pois, quanto possas durante o tempo em que podes. Amanhã serão diferentes as circunstâncias do tempo, modo e lugar. Então, a gente ouve muito essa expressão, né? A vida é um sopro. E realmente não temos essa noção porque muitas vezes vivemos 60, 70, 80 anos e achamos isso uma eternidade. Hoje sabemos de pessoas que vivem 100 anos, 101 anos e aí ficamos, nossa, a pessoa viveu 100 anos, 101 anos, 105, 120 e ficamos abismados com isso, mas isso é um sopro perto de toda a eternidade. E a Joana nos chama atenção para uma coisa assim, de que na outra vida, na nossa outra encarnação, serão outras circunstâncias. Então, esse pensamento que a gente tem às vezes de, na próxima vida eu faço, ele pode não funcionar, porque hoje você pode ter as condições para fazer, mas na outra vida a gente não sabe, na outra encarnação a gente não sabe. Então, eu tenho que me reconciliar com o meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão. Hoje, o seu pai, a sua mãe e o seu irmão são pessoas um pouco difíceis. São aquelas pessoas que exigem um pouco de orgulho. Mas que exigem um pouco de que você deixe o seu orgulho, isso que eu quis dizer. Mas na próxima encarnação, eles podem ser pessoas que nem convivam com você e que ainda assim você vai ter que se perdoar, você vai ter que se ajustar com aquela pessoa. Mas ela pode estar numa condição muito mais difícil, ou você pode estar numa condição muito mais difícil. Então, de repente, nessa existência, você tem que fazer muita caridade, que seja caridade financeira, que é até a mais fácil, né, da gente fazer quando se tem bens para isso. Então, digamos que nessa vida a gente venha com essa missão, com esse propósito de fazer uma caridade financeira e não faz, porque vai deixar para amanhã, porque acha que não tem o suficiente. Mas a exigência de fazer, a existência dessa necessidade de fazer a caridade financeira, ela vai permanecer. Só que na outra vida pode ser que você não tenha tantos bens quanto tem nessa. Então a gente tem que pensar nisso quando pensamos nesse discurso de vou deixar para amanhã. Até o amanhã da nossa mesma encarnação pode ser que não seja como hoje. Então aí sim a gente tem que aplicar aquela outra frase que as pessoas falam muito, né? Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Então, pessoal, esse texto da Joana, ele vai falar sobre isso, tá? Sobre essa preocupação que devemos ter em fazer da nossa vida sempre o melhor, sempre aproveitando como se fosse o hoje, né? Viver o presente, aproveitar as oportunidades que temos e não esperar, não só o momento da desencarnação, mas esperar uma notícia ruim para agir. Tá? Vamos fazer sempre o nosso melhor, independente do que estivermos esperando para o amanhã. E para terminar, a Joana fala: recorda que Jesus, o operário incansável, em chegando a hora do encontro com Deus, não arrolou na cruz queixas ou recriminações, lamentos ou petitórios, e, estando tranquilo pela tarefa bem cumprida, entregou o Espírito às mãos do Pai. Serenamente inaugurado, logo depois, com a sua ressurreição gloriosa após o túmulo, a era nova do Espírito imortal. Vive com reta conduta antes da desencarnação, porque também tu ressuscitarás depois da morte. Então, esse foi o nosso estudo e agora vamos fazer a nossa prece de encerramento. Agradecendo ao nosso Pai, ao nosso Jesus querido, nosso Mestre de todas as horas, agradecendo a Alta de Souza e a todos os espíritos que estiveram conosco nesse momento por esse estudo, pedindo para que essas palavras reverberem por todos aqueles que estiverem vinculados a nós, pelos pensamentos, estiverem em nossas telas mentais. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, assim seja, graças a Deus.